Olá, tudo bem? Estamos começando o nosso programa Diário Espiritual. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. E hoje aqui no nosso programa, como já é propósito de todas as quartas-feiras, nós teremos nesse primeiro momento aqui no nosso programa uma catequese que vai nos ajudar a compreender alguma realidade da igreja. E esse tema de hoje está ligado com aquilo que nós celebramos na segunda-feira, Nossa Senhora do Carmo, que falava do Carmelo e também daquele escapulário, daquele instrumento que foi entregue a São Simão Stock, que ajudou a eles a vencerem e também a reestruturar a Ordem do Carmelo. Então nós vamos falar hoje do escapulário aqui no nosso programa, no nosso momento de catequese. Então, o que é o escapulário? Em primeiro lugar, na Ordem do Carmelo, ele era utilizado como um avental, que era colocado em cima da roupa. Nós vamos pedir ao pessoal da técnica para colocar aí um demonstrativo do escapulário para vocês. E vocês estão vendo que essa parte branca aqui, essa parte que está acima da roupa, que funcionava como um avental para eles. E assim, então, foi se passando o tempo e hoje nós temos o escapulário, que também é utilizado hoje pelos carmelitas, que ainda continua dessa maneira sobre as suas roupas, mas para os fiéis leigos também nós temos a oportunidade de utilizar, que é então esse pequeno quadradinho em duas partes, que nós colocamos uma parte na frente e a outra nas costas para nos proteger. Uma coisa que nós precisamos saber acerca do escapulário é tirar muitas das vezes as concepções erradas que nós temos acerca deste instrumento. Muitas pessoas utilizam assim como algo como um amuleto para proteger, para dar sorte, também só porque os artistas na televisão estão utilizando, mas sem nenhum compromisso. A pessoa que realmente que quer usar o escapulário, precisa sim ter todo um compromisso, porque o escapulário, assim como a cruz, é um sinal de que nós somos cristãos e queremos viver uma vida cristã que agrade a Deus. Então o escapulário vem recordar que eu sou consagrado a Deus, que eu sou consagrado à Virgem Maria e que minha vida não pode assim estar tão distante desta realidade. Como a gente já viu na segunda-feira, e retomo aqui nesse momento de catequese, o escapulário ele foi entregue a São Simão Stock. Eles que estavam naquele momento da história passando por uma grande dificuldade de perseguição pelos muçulmanos, então Nossa Senhora, a Virgem do Carmo, entrega o escapulário e diz que por meio daquele instrumento eles conseguiriam a libertação, eles conseguiriam vencer esse grande mal. Então hoje, usar o escapulário também para nós é um motivo de proteção, é um motivo de vencer as nossas dificuldades, as nossas batalhas, mas antes de tudo, para que verdadeiramente o escapulário tenha um grande efeito na vida de cada um de nós, na nossa vida espiritual, nós precisamos ajudar, colaborar com a graça de Deus. Ou seja, precisamos nos confessar, participar da missa, precisamos viver a caridade, aí sim, com certeza nós vamos receber as graças e as bênçãos do nosso Deus, porque estamos em sintonia com o grande projeto de Deus. Não basta então apenas usar o escapulário como um amuleto e colocá-lo e pensando que eu posso fazer qualquer coisa que eu estarei protegido. Sim, nós estaremos protegidos à medida que nós vamos buscando fazer a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Que nós possamos, então, cultivar cada vez mais essa devoção do escapulário na vida de cada um de nós. Se você já tem o escapulário e que já conhece o sentido dele, continue e divulgue isso para mais pessoas. Você que ainda não usa o escapulário, que possa fazer o uso, buscar essa devoção, que com certeza só tenha a acrescentar na sua vida, mas use como a igreja pensa, como a igreja deseja, ou seja, de que nós possamos viver uma vida penitente, uma vida que agrade a Deus, para que assim dele possamos receber as graças.
Então essa foi a catequese de hoje sobre o escapulário. Se você deseja aprofundar, com certeza você vai encontrar aí nos documentos da igreja, principalmente no catecismo da igreja, algumas referências sobre esse assunto. Também com os carmelitas você pode aprofundar sobre esse escapulário. E se você quer saber de algum outro tema que deseja que seja abordado aqui no nosso programa, entre em contato conosco através do WhatsApp que aparece aqui no final do nosso programa, e assim nós teremos a maior alegria de acolher a sua dúvida, o seu questionamento, para ser explicado aqui no nosso programa. E agora vamos dar continuidade ao nosso programa, vamos meditar a Santa Palavra de Deus. E vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. Jesus nos apresenta, faz uma oração e separa os sábios dos pequeninos. Então vamos entender o que significa ser sábio, o que significa ser pequenino nessa passagem do Evangelho de hoje. Acompanhemos com muita atenção. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque não escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse Evangelho de quarta-feira, Jesus faz esta oração e assim louvando a Deus. Louvando a Deus porque esconde algumas coisas, esconde os mistérios aos sábios e revela aos pequenos. Mas por que Jesus faz essa oração? Por que Jesus faz essa distinção? Porque o sábio, infelizmente, muitas das vezes, aqui no Evangelho de hoje, o sábio é aquele que se fecha à graça de Deus. Por si, ele vai estudando, ele vai conhecendo cada vez mais, achando que só o conhecimento salva e não precisa de Deus. Jesus fala dos pequeninos no Evangelho de hoje. Pequenino é aquele que tem o coração simples. Por mais que tenha conhecimento, por mais que tenha muito dinheiro, por mais que tenha muitos bens, por mais que tenha muitas coisas, mas ele coloca o seu ouvido para escutar o que Jesus tem a dizer. Os sábios, o que acontece com eles? Eles ouvem com má vontade a palavra de Deus e não se convertem, ficam impenitentes, ficam irredutíveis segundo a vontade do nosso Deus. Já os humildes e simples, eles ouvem com alegria, com atenção essa palavra de Jesus e querem mudar de vida. Cada coisa, cada frase dita por Jesus é acolhida no coração da pessoa humilde, da pessoa simples, que age, e o sábio, aquele que tem o coração rico dos seus conhecimentos. Então esse não adere à vontade de Deus. Na verdade, manifesta o sábio uma grande arrogância e, por se achar muito doutor, afasta-se da salvação. Então que nós, você hoje na sua casa, possa rezar pedindo a Deus para que você não se afaste do projeto de Deus, para que você não seja sábio, como Jesus fala no Evangelho de hoje, uma sabedoria que vai ouvir a palavra de Deus como a vontade, com uma sabedoria que vai assim desconectar com Deus e se tornar uma pessoa arrogante, mas que você seja simples, uma pessoa que deseja ouvir a palavra de Deus, guardar no coração e colocar em prática. Foi para esse tipo de pessoa que Jesus rezou e glorificou a Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, se você reza com muita humildade, se você vai crescendo na sua fé e colocando toda a sua vida, as suas esperanças em Deus, foi para você que Jesus rezou no Evangelho de hoje. Que você assim continue a confiar nesse Cristo e a viver esse Evangelho, e também que você possa proclamar, dividir, partilhar essa mensagem, essa oração
com os membros da sua família, com as pessoas que Deus colocar na sua vida, seja no trabalho, na escola, no lazer, onde quer que você esteja. Convide as pessoas também a ouvir essa palavra de Deus com muita humildade, se esvaziar de si mesmo, do seu ser, para deixar Deus preencher a vida de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, Santa Rita, para chegar ao reino dos céus, teve que se esvaziar de si para também se preencher de Deus. Ela nos dá o exemplo, ela é modelo para nós. Então vamos pedir que ela interceda a Deus para abençoar, para consagrar os nossos bens e também nos ajudar a sermos pessoas humildes, simples e pobres para acolher a graça de Deus. Acompanhemos com muita fé e devoção esta oração de consagração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus sempre vem ao nosso encontro com meios para nossa salvação. E a água é um desses meios, é um desses símbolos que vem trazer a salvação de Deus. No batismo, nós utilizamos a água para dar um banho espiritual em cada um de nós. E esta água que você tem aí, que vai ser abençoada, vai ser um sacramental, ou seja, um sinal da presença de Deus na sua casa, na sua família. Ao tomar essa água, ao aspergir na sua casa, você deseja que essa presença de Deus esteja com você e com a sua família, que seja vivida cada vez mais de maneira concreta. Acompanhe com muita devoção esta oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoe esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós a água da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, quarta-feira, grupo de oração da Renovação Carismática na Igreja Matriz, às 19h30. Estamos chegando ao final desta edição do programa de hoje, desta quarta-feira, e vamos, nesse momento, implorar a bênção de Deus, para que todos nós sejamos pessoas simples, humildes, segundo a vontade de Deus, para que Jesus continue a rezar, a nos apresentar a Deus Pai, para que cheguemos também à salvação que Ele herdou para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até amanhã com mais um programa diário espiritual.